Essa é uma ação singela, quando a proposta era para falar da saudade, que maltratou muito o nosso sentimento, que a gente sentiu tanto em tempos trágicos de pandemia. Mas agora, no passo miúdo de novos tempos, mas ainda não tão bons, com desejos de que consigamos tão logo juntar os cacos dos nossos corações, nossa saúde mental e nosso pulso de vida, por vida. Que possamos recuperar o fôlego, restabelecer o prumo e esperançar novos modos possíveis para o nosso viver. Essa proposta é uma ação mínima de honrar e agradecer sempre e sempre o legado deixado, de força, estratégias de sobrevivência, de resistência às tecnologias e ciência dos nossos ancestrais, para que a gente pudesse hoje se inspirar, aprender e a se apegar para também sobreviver, resistir e continuar nesse mundo adoecido. Possamos tecer modos de vida com mais sentido, significado, sagrado, cor e muita brincadeira. E é assim, firmando o pé no chão, caminhando em passo de dança, no miudinho, mesmo no quintal, que seguimos avante, em movimento. Esse é o meu esperançar. Eu sou a Van, eu sou arte educadora, sou artista da cena e sou artesã. Aqui nesse trabalho, a gente vai tratar de cultura popular de matriz africana. Vou contar só um pouquinho da minha trajetória para contextualizar o meu olhar sobre a cultura popular para vocês. Eu me formei em Teatro e Arte Educação na Uniso em 2008. E meu primeiro contato com a cultura foi na universidade com Mestre Tião Carvalho, uma professora de jogos teatrais. Um dia não foi, e aí ela mandou um substituto e nada mais, nada menos que o Mestre Tião Carvalho. E foi a primeira experiência e foi muito impactante como ela se deu, a forma como ela se deu. O Mestre Tião estava na sala esperando a turma com alguns instrumentos, era um salão grande, bonito, e a forma como ele nos recebeu foi o que me afetou e me faz estar aqui hoje também. Que ele se apresentou e convidou a gente para entrar. E ele disse: bom dia, turma, eu sou o Mestre Tião Carvalho e eu vim aqui brincar com vocês. E isso foi um estado inédito. Eu nunca tinha visto, um professor. Primeiro que eu não tive professor preto, eu tive um professor preto na universidade, que foi apenas uma disciplina, mas naquele contexto, com aqueles instrumentos, daquele modo, e isso foi bem simbólico, bem importante. E uniu que naquele momento da universidade eu estava passando por um processo de me tornar negra politicamente. Eu sempre soube que era negra, a minha família toda é negra, a gente nunca invisibilizou isso, mas a gente nunca teve noção dos impactos políticos e sociais que atravessam o corpo e o ser de uma pessoa preta. E é nesse momento da universidade que eu estava começando a estudar sobre a negritude que eu comecei a tomar dimensão das questões que é ser uma mulher preta. E aí, esse momento de descoberta da negritude vem junto com a descoberta da cultura popular. Esse primeiro contato com o Tião me tomou de um modo que parece que eu queria só viver aquilo. Aquela aula foi tão boa, tão especial. Ele contou sobre a vida dele no Cururupu, que é interior do Maranhão, sobre o trabalho dele no Butantã, que ele é radicado em São Paulo há mais de 30 anos, trabalha Bumba Meu Boi e outras brincadeiras populares. E ele foi contando e foi demonstrando, foi uma aula espetáculo e a gente também brincou junto. Eu fui ficando cada vez mais apaixonada por aquilo. Tudo que ele dizia parecia realmente ser musicado e ser brincado aos meus ouvidos. Depois dessa aula, eu fui até o grupo do Tião e passei a procurar mais sobre esses assuntos. Por sorte, na universidade, no último ano, eu tinha uma disciplina de cultura popular, que foi com um professor preto, que eu disse que foi o único que eu tive durante a trajetória universitária. Terminada essa trajetória universitária, eu fui cada vez mais afunilando os meus caminhos para esse universo, porque cada vez mais esse universo da cultura popular foi me dando um chão de base para me constituir artista, me constituir arte educadora e também, eu acho que o mais importante é me constituir gente, porque a brincadeira, a cultura popular, ela tem essa força, ela tem esse poder de fazer com que a gente se torne pessoas melhores. E por que será que isso acontece? Acontece porque as brincadeiras, elas são constituídas de valores civilizatórios. O que é um valor civilizatório? Valor civilizatório é um valor que sustenta e que funda uma sociedade, uma organização social.
E a cultura popular, cada comunidade é uma sociedade. A cultura popular é uma sociedade diferente da sociedade que a gente vive aqui no mundo, no espaço urbano, no mundo geral. Mas antes de falar sobre isso, eu quero só contextualizar um pouquinho. Cultura popular é um nome dado por cientistas da área de sociologia, antropologia, e lá, muito tempo atrás, quando esse nome foi nomeado, foi dado, foi com uma conotação pejorativa. Por quê? Existia a burguesia, a elite, que tinha condições e possibilidades e acessos, né, à arte, à cultura, a escolas, ao conhecimento, e por conta disso se autodenominavam poderosos por conta disso, né? Se colocam no lugar de poder sobre qualquer outra pessoa que não tenha acesso a esses espaços. Então, quem não faz parte desse grupo reduzido, elitizado, burguês, é a massa, é o povo. Então, tudo que eles produzem é cultura popular, é do povo, é menos importante, é menos sábio, é menos intelectual. Então, nesse início, rolou uma divisão entre erudito, culto e popular, o que não é tão importante ou tão valioso. É claro que hoje a gente se relaciona de um outro modo com isso, a gente já ressignificou. Ainda tem, dentro da academia, pode ser que ainda tenha uma conotação pejorativa quando a gente vai falar sobre isso. Porque um poder que impera a sociedade não valoriza os saberes dos povos originários, que são os povos, se falando de Brasil, são os povos africanos e os povos indígenas. Então, ainda há uma sombra de pejorativo, ainda há uma sombra de diminuir o feito dessas comunidades, dessas pessoas. Mas também existe uma força de já ressignificar. Então, quando a gente fala cultura popular, é enaltecendo que é a cultura feita pelo povo, que é a cultura realizada, é um modo de vida feito pelo povo. E esse povo é um povo que tem raça e classe. E por que tem raça e tem classe? A gente está falando aqui de cultura popular afro-brasileira, cultura preta. Então, cultura preta vem de matriz africana. Se é de matriz africana, ela se deu no tempo da escravidão com os africanos escravizados. Todas as manifestações, ou quase todas as manifestações, é muito difícil falar assim no geral, como regra, porque existem muitas comunidades em solo brasileiro, tanto comunidades quilombolas como comunidades indígenas. Então a gente não pode falar na totalidade, porque eu duvido muito que tenha qualquer pesquisador que tenha um conhecimento totalitário das manifestações existentes em solo brasileiro. Mas tudo isso aqui é de modo geral. Até mesmo porque cada manifestação é um universo particular, e para falar de cada uma você tem que adentrar a esse universo. Mas as manifestações populares, eu costumo chamar de brincadeiras, não só eu, né, mas eu geralmente trato mais como brincadeira, ou ela é de matriz africana ou ela é de matriz indígena. Tem a influência europeia, porque a Constituição da nação brasileira é feita do encontro dessas três etnias, mas o que se solidifica é a cultura de África e a cultura dos povos originários indígenas. As manifestações, elas se deram a sua Constituição, tanto o seu resgate de brincadeiras já feitas em África e reconstituídas aqui no Brasil, ou brincadeiras que surgiram do encontro dos escravizados em determinadas regiões. Lembrando que a África não é um país e vieram muitas etnias para o Brasil. E essas etnias, elas foram dizimadas e foram reconstruídas em grupos. Então, mandaram para Minas um grupo de escravizados de diversas etnias diferentes. Assim, era uma estratégia dos colonizadores para que eles não pudessem se articular, para fugir ou para fazer qualquer coisa, né, que pudesse ir de confronto aos colonizadores. E foi desse encontro de diversas etnias africanas que foram surgindo as manifestações, as brincadeiras que a gente conhece. É por isso, uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes a gente encontra semelhanças muito parecidas em brincadeiras totalmente diferentes em lugares opostos do país, assim. Às vezes é um detalhe, é uma singularidade, é um trejeito, é uma base que é em comum, e você pergunta como é que isso se parece tanto, sendo que essas comunidades, esses povos não se encontraram.
Como é que a alfaia do maracatu, lá de Pernambuco, parece tanto com o tambor da congada no sudeste de Minas, por exemplo. Então, é por conta disso, por conta de que em algum momento do tempo escravocrata, africanos de determinada etnia foram para esses dois lugares e contribuíram com o que tinham. Porque é isso, quando os africanos escravizados chegavam aqui, eles trouxeram a única coisa que foi permitida, que não foi tirada, que era o que eles tinham de conhecimento, sabedoria, espiritualidade e cultura. E foi isso, essa foi a estratégia que eles encontraram de sobreviver toda a diversidade, perversidade e crueldade que foi o tempo da escravidão. Então, toda a brincadeira que foi surgida nesse tempo, ela tem uma dor profunda que assolava a constituição daquele manifestar, daquela expressão, que era realmente uma estratégia de respiro. Era uma estratégia de esperançar. E esse esperançar era na sobrevivência, na resistência mesmo, a tudo que estava se passando. As brincadeiras é um modo de vida que é muito complexo e muito rico. Elas estão em comunidade, estão em coletivo, e a base que sustenta a feitura delas são os valores civilizatórios que eu falei lá atrás. O que são esses valores civilizatórios? É tudo que constitui aquela brincadeira como ela é. Então, a oralidade, a musicalidade, a espiritualidade, o coletivo, a ludicidade, tudo isso são valores que constituem a brincadeira como ela é, e para além, porque a brincadeira é a comunidade, ao mesmo tempo que a comunidade é a brincadeira. Então, quando a gente se predispõe a participar de uma vivência de brincadeira, a gente está aprendendo valores civilizatórios. E por que isso é tão incrível? Porque esses valores civilizatórios vão na contramão da sociedade que a gente vive, que posta para a gente modos de vida que só adoece a nossa mente, adoece o nosso corpo, que é competitividade, individualidade, que é o trabalho acima de qualquer coisa, que é o individualismo, um impedimento de você viver as coisas em plenitude, ao mesmo tempo que cada vez mais a gente vai perdendo o brilho para a organicidade da vida. A gente se atém mais a coisas, ao material, enquanto as brincadeiras se atém mais ao ser, ao viver, ao experimentar. A brincadeira é constituída em vários processos. Desde quando está se preparando para brincar, a brincadeira já está acontecendo. O que é a brincadeira? A brincadeira é a manifestação. Por exemplo, o maracatu é um brinquedo. E a brincadeira acontece quando se brinca o brinquedo. Parece confuso, mas é tudo junto, tudo acontece ao mesmo tempo. E essas brincadeiras são muito complexas e são muito ricas, porque elas são constituídas desses valores. Brincadeiras tradicionais e que tem uma organização muito própria de cada comunidade. Ainda que seja a mesma brincadeira, cada comunidade tem uma maneira de se relacionar com isso. A brincadeira acaba sendo um modo de vida, que eu chamo de modo de vida brincante, que é um modo de vida que se constitui da maneira diferente que a gente está acostumado. A organização dessas brincadeiras se dá de modo que tem poesia, que tem sabedoria, tem ciência, tem espiritualidade, tem várias tecnologias que envolvem a organização daquela comunidade. E a comunidade pode ser uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, pode ser uma comunidade geográfica, que é um bairro, ou pode ser uma comunidade de pessoas aleatórias, de lugares diferentes, que se reúnem para fazer algo em comum, para brincar um brinquedo. Então, quando a brincadeira acontece, você tem que estar aberto para brincar o brinquedo. Então, é um convite que acontece. E não existe uma relação de espetáculo e espectador. Não existe uma relação de espetáculo e público. Todo mundo que está ali presente faz parte daquela brincadeira. E a brincadeira acontece muito antes da festa, da brincadeira em si, do toque, da dança. Quando se limpa o terreiro para brincar, a brincadeira já está acontecendo, porque a intenção é muito importante. Quando você está adornando o terreiro, quando você está passando as saias, quando você está afinando os tambores, quando você está botando figurinha, figurinha não, quando você está botando bandeirinha
para São João, está acendendo a fogueira, a brincadeira já está acontecendo, porque a intenção move muito brincar, a intenção move muitos corpos nesse movimento de brincadeira. Por que é um modo de vida? É um modo de vida porque envolve vida de pessoas. As pessoas são totalmente atravessadas por aquele fazer, aquela comunidade toda é atravessada por esse fazer. Relações de trabalho, relações familiares, relações sociais, relações econômicas estão permeadas pela brincadeira. Não é uma coisa folclórica que acontece pontualmente numa data específica. Aquela brincadeira é constituída, construída e mantida ao longo do ano todo, durante o dia a dia daquelas pessoas. O maracatu, por exemplo, acontece o ano inteiro. O fim dele é o desfile do carnaval, mas não é o desfile que determina a brincadeira. Ela começa a acontecer em março. Assim que termina o desfile, já está construindo o próximo desfile. E toda a comunidade envolvida nisso, desde a manutenção dos instrumentos, da feitura da fantasia, da organização daquela comunidade, o trabalho de regência do mestre ou da mestra, a manutenção por trás, a cozinha, quem é que sustenta a limpeza, a organização dos materiais, quem cuida das crianças, quem é que pensa nas loas e nas toadas cantadas, quem é que cuida dos trupés. Tudo isso é muito complexo e é feito durante o dia a dia de cada comunidade. E lembrando que cada comunidade tem um jeito muito particular de se organizar. A gente tem que estar presente para viver a brincadeira como ela é, espontânea, viva, orgânica. Aqui é só uma pílula de inspiração para que a gente possa se interessar ou pelo menos lembrar, matar a saudade que a gente falou no começo, essa saudade que mata a gente simbolicamente, que dá uma tristezinha no coração. E aí, por que serve tudo isso? O que a gente pode fazer com tudo isso? É olhar para esse modo de vida que é brincante e é um modo de vida que luta contra o adoecimento do corpo, o adoecimento da vida, o adoecimento da mente e do coração, para que a gente possa se inspirar a colorir a nossa vida, que a gente possa se inspirar a buscar a alegria e não fantasiando, romantizando, porque essas pessoas, essas comunidades, ela tem um chão carente. Esse povo do popular é um povo que está na margem, é um povo que está desassistido, é um povo que não tem apoio do poder público. Então não é romantizar a alegria que permeia a vida dessas pessoas, mas é saber que essas pessoas, apesar de tudo, valem a alegria de viver. E a gente faz o quê? A gente olha para tudo isso no lugar de aprendiz, no lugar de aprender para melhorar, a melhorar o viver, a melhorar o pensar, a melhorar o olhar sobre o mundo, para que a gente possa ter um pouquinho assim de alegria de viver nesse mundo doido.